Noiva. É humilhada pela família do noivo, que não sabia quem ela realmente era, até cancelar o acordo de os 900 milhões. Papai, cancela o contrato de 950 milhões de dólares com os Mendoza, agora. O silêncio cortou o salão como uma lâmina. 200 convidados da alta sociedade paulistana se viraram em direção à jovem de vestido branco que segurava o telefone com mãos perfeitamente firmes, enquanto sua voz ecoava pelo sistema de som que momentos antes amplificava os discursos humilhantes sobre sua inadequação social. Valentina Mendoza sentiu o sangue gelar nas veias. Aquela professorzinha de escola pública que ela havia massacrado durante 10 longos meses não podia estar falando sério. Não podia ser Isabela Santos. A voz da jovem cortou o ar novamente, desta vez dirigindo-se diretamente à matriarca que a havia chamado de interesseira há exatos 3 minutos. Filha de Roberto Santos, fundador da Santos Investimentos. Prazer em conhecê-la finalmente, Dona Valentina. O celular de Eduardo Mendoza escorregou de suas mãos trêmulas, estatelando-se no chão de mármore com um barulho seco que pareceu um tiro no silêncio mortal. Santos Investimentos, o conglomerado que controlava 15% do PIB brasileiro. A empresa que havia analisado durante 6 meses a possibilidade de injetar capital na Mendoza Enterprises, a única tábua de salvação para evitar a falência que se aproximava como uma tempestade. Inevitável. Não, Valentina sussurrou sentindo as pernas bambearem. Você não pode ser a herdeira reclusa que vocês passaram 10 meses procurando desesperadamente? Isabela inclinou a cabeça com um sorriso que não chegava aos olhos. Aquela que poderia salvar esta família da falência completa em 60 dias, sou eu mesma. Rafael, até então paralisado entre sua família e a mulher que amava, deu um passo vacilante em direção à noiva. Isa, para. Você não precisa fazer isso. Não preciso. Os olhos amendoados de Isabela brilharam com uma fúria fria que ninguém ali havia presenciado antes. Não preciso me defender depois de ser chamada de interesseira, inadequada e caçadora de dote na frente de toda a elite paulistana. A jovem que todos conheciam como a humilde professora de literatura se transformara diante de seus olhos. A postura curvada deu lugar a uma elegância natural que revelava anos de educação refinada. O sotaque cuidadosamente disfarçado desapareceu, substituído pela dicção perfeita de quem frequentara os melhores colégios suíços. 10 meses. Sua voz cortou o silêncio como vidro. 10 meses fingindo ser quem não sou, porque queria ter certeza de que era amada por mim mesma, não pela minha conta bancária. Eduardo, que havia passado a noite inteira fazendo piadas sobre pessoas que não conhecem seu lugar, engasgou com o próprio orgulho. A Santos Investimentos não era apenas rica, era poderosa. Controlava bancos, mineradoras, montadoras. Uma palavra de Isabela Santos no mercado financeiro e a Mendoza Enterprises não conseguiria nem empréstimo para pagar a conta de luz. Isabela, minha filha. Valentina tentou se aproximar, mas as pernas não obedeciam. Foi um mal-entendido. Nós não sabíamos... Não sabiam? Isabela riu, mas foi um som sem humor algum. Claro que não sabiam, porque se soubessem, estariam lambendo minhas botas há 10 meses em vez de me tratarem como lixo. O telefone ainda estava colado ao ouvido dela, e a voz do outro lado ecoou ligeiramente pelo sistema de som. Senhorita Santos, o contrato está sendo cancelado neste momento. Devo comunicar à imprensa? Não ainda, papai, mas prepare o comunicado. Papai. Não era uma ligação para assistente ou advogado. Era Roberto Santos em pessoa, o homem que transformara um pequeno negócio de importação no maior conglomerado da América Latina. Um homem que atendia pessoalmente às ligações da filha única aos domingos à noite, porque ela era a coisa mais importante de sua vida. Por favor. Eduardo finalmente conseguiu falar, a voz saindo como um grasnido desesperado. Nós podemos conversar. Podemos... Conversar? Isabela guardou o telefone na bolsa Hermès que todos haviam assumido ser uma imitação barata. Como conversaram comigo durante estes 10 meses? Me diminuindo, me humilhando, questionando cada palavra que eu dizia. Rafael deu mais um passo, as mãos estendidas em súplica. Isa,
Eu te amo. Você sabe que eu te amo. Ama. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas a voz permaneceu firme. Então por que nunca me defendeu? Por que ficou calado todas as vezes que sua família me destroçou? Silêncio. Um silêncio que valia 950 milhões de dólares. Isabela olhou uma última vez para o homem que havia amado com cada fibra de seu ser, depois para a família que havia tornado sua vida um inferno, e, finalmente, para os 200 convidados que assistiam à queda do Império Mendoza em tempo real. Algumas lições custam caro demais para serem esquecidas. E com essas palavras, a herdeira mais rica do Brasil virou as costas e saiu do salão, deixando para trás não apenas um noivado destruído, mas uma família inteira arruinada pelo próprio preconceito. Valentina desabou numa cadeira, finalmente entendendo que havia acabado de humilhar a única pessoa no mundo que poderia salvar tudo o que restava de sua vida. O café na Vila Madalena estava lotado naquela manhã de março, com o aroma de grãos torrados se misturando ao burburinho típico de um sábado paulistano. Isabela Santos ajustou os óculos de grau falsos e puxou o boné mais para baixo, escondendo os cabelos que custavam R$ 3.000 para cortar no melhor salão de São Paulo. Aos 35 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de se tornar invisível. Com licença, posso dividir a mesa? A voz masculina a fez levantar os olhos do livro de Machado de Assis, que fingia ler, uma ironia, já que conhecia a obra completa do autor desde os 15 anos, quando estudava em Genebra. O homem à sua frente tinha olhos castanhos bondosos e um sorriso genuíno que não demonstrava interesse em impressionar. Cabelos ligeiramente desalinhados, terno bom, mas não ostensivo, relógio simples. Nada que gritasse caçador de fortuna. Claro, Isabela devolveu o sorriso genuinamente relaxada pela primeira vez em meses. Rafael Mendoza, ele se apresentou estendendo a mão. Advogado e leitor compulsivo de clássicos brasileiros, pelo que vejo. Isabela Silva, mentiu ela automaticamente, usando o sobrenome da babá que a criara após a morte dos pais. Professora de literatura, e você acertou na mosca. Machado é minha paixão. Era verdade, pelo menos. Nos 10 anos desde que assumira o controle da Santos Investimentos, a literatura permanecera seu refúgio secreto. Enquanto gerenciava bilhões e tomava decisões que afetavam milhares de empregos, os livros a lembravam de quem era além dos números e planilhas. Dom Casmurro ou Memorial de Aires? Rafael perguntou, genuinamente interessado. Helena, ela respondeu sem hesitar. Todo mundo foca nos protagonistas masculinos, mas as mulheres de Machado são infinitamente mais complexas. Algo se acendeu nos olhos dele. Alguém que entende que Capitu não era a vilã da história. Capitu era uma mulher inteligente numa sociedade que punha a inteligência feminina. Isabela se animou, esquecendo momentaneamente seu disfarce. Bentinho que criou a própria tragédia com ciúmes doentios. Conversaram por 2 horas, sobre literatura, cinema brasileiro, a gentrificação da Vila Madalena, os absurdos da política nacional. Rafael ria das observações perspicazes dela, fazia perguntas inteligentes, ouvia verdadeiramente. Não uma única vez mencionou dinheiro, status ou a posição social dela. Quando o celular de Isabela tocou, uma ligação urgente sobre a aquisição de uma mineradora no interior, ela desligou rapidamente, mas não antes de Rafael notar o aparelho top de linha. Telefone chique para uma professora, ele comentou casualmente. Isabela sentiu o coração acelerar. Presente de Natal da escola. Os pais da turma se cotizaram. A mentira saiu fácil demais. Que sorte! Rafael sorriu. Gostaria de jantar comigo amanhã? Conheço um restaurante pequeno, nada fancy, mas fazem o melhor risoto da cidade. Nada fancy, como se ela se importasse com pompa ou circunstância. Havia passado os últimos 5 anos saindo com homens que a levavam aos restaurantes mais caros de São Paulo, não por generosidade, mas para impressionar a herdeira Santos. Jantares onde as conversas giravam em torno de oportunidades de negócios e parcerias estratégicas. Adoraria, ela respondeu, e pela primeira vez em anos estava sendo completamente sincera. O restaurante realmente era pequeno, 20 mesas, decoração simples,
proprietário italiano autêntico que os cumprimentou como família. Rafael havia escolhido o lugar pelos pratos, não pelo prestígio. Mais um ponto a favor dele. Então, professora Isabela, ele disse enquanto compartilhavam uma entrada de bruschetta, o que uma especialista em Machado de Assis faz nos fins de semana, além de ler em cafés hipsters? Leio em cafés menos hipsters também, ela riu. E você, advogado Rafael, especialista em que tipo de direito? Corporativo, infelizmente. Contratos, fusões, aquisições, não é tão romântico quanto literatura. Isabela quase engasgou com o vinho. Direito corporativo. Ele provavelmente conhecia o nome Santos Investimentos. Talvez até tivesse trabalhado em contratos envolvendo suas empresas. Mais um motivo para manter a máscara. Deve ser interessante, ela comentou cuidadosamente. Interessante é uma palavra generosa. Rafael riu. Passo o dia lendo contratos de centenas de páginas e negociando vírgulas que valem milhões. Às vezes, me pergunto se escolhi a profissão errada. E qual seria a profissão certa? Talvez professor, como você. Félia a encarou com uma intensidade que fez seu estômago dar um nó. Deve ser gratificante moldar mentes jovens, fazer diferença na vida real. Isabela pensou nos seus 15.000 funcionários, nas escolas que construíra através da fundação familiar, nos hospitais financiados com seus lucros. Fazia diferença sim, mas de uma forma que nunca poderia compartilhar com ele. Tem seus momentos, ela murmurou. Quando a chuva começou a cair na saída do restaurante, Rafael ofereceu sua jaqueta. Isabela protestou. Havia crescido acostumada a não precisar de proteção masculina, mas algo na gentileza genuína dele a fez aceitar. Posso te levar em casa? Ele ofereceu. Obrigada, mas moro longe. Vou de Uber. Longe era relativo. A cobertura triplex nos jardins ficava a 20 minutos dali, mas seria impossível explicar como uma professora vivia num dos endereços mais caros da cidade. Pelo menos me deixa esperar com você até chegar? Enquanto aguardavam na chuva, protegidos pela marquise do restaurante, Rafael tocou levemente o braço dela. Posso fazer uma pergunta pessoal? Isabela tensionou. Claro. Você sempre foi tão misteriosa? Ou é talento natural? O coração dela disparou. Como assim? Falamos a noite inteira e eu sei que você é apaixonada por literatura, inteligente como poucos e tem opiniões firmes sobre tudo, menos sobre você mesma. Ele sorriu. Cada vez que direcionava a conversa para sua vida pessoal, você habilmente mudava de assunto. Perspicaz demais. Isabela forçou um riso descontraído. Não sou muito interessante. Prefiro ouvir sobre os outros. Duvido muito disso. O Uber chegou. Um Corolla comum que ela havia pedido especificamente para manter as aparências. Rafael abriu a porta para ela, um gesto simples que a fez sentir mais cuidada do que todas as limusines e carros de luxo que costumava usar. Isabela, ele disse antes que ela entrasse no carro. Gostaria muito de vê-la de novo. Eu também, ela admitiu, e novamente estava sendo completamente honesta. Quando o carro se afastou, Isabela viu Rafael pela janela traseira, acenando na chuva até ela desaparecer na esquina. Nenhum dos homens ricos com quem havia saído nos últimos anos demonstrara metade daquela atenção genuína. No banco traseiro do Uber, enquanto São Paulo desfilava pela janela, Isabela Santos tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Continuaria sendo Isabela Silva por mais um tempo, só até ter certeza de que era amada por quem era, não pelo que possuía. Que mal poderia haver nisso? 3 meses depois do encontro no café, Isabela estava parada em frente ao espelho do banheiro de seu apartamento, aplicando um batom mais barato que comprara especificamente para a ocasião. Nos últimos 90 dias, havia se tornado uma especialista em viver como Isabela Silva. Roupas de lojas populares, maquiagem de farmácia, cabelos cortados em salão de bairro. Você está nervosa, murmurou para o próprio reflexo. E estava mesmo. Em 10 anos comandando a Santos Investimentos, havia enfrentado presidentes de multinacionais, políticos corruptos e investidores agressivos sem piscar. Mas a perspectiva de conhecer a família de Rafael a deixava com as mãos suando frio. Talvez porque pela primeira vez na vida adulta,
O que estava em jogo não era dinheiro ou poder. Era amor. O telefone tocou. Isa, estou aqui embaixo. A voz de Rafael soou carinhosa pelo interfone. Já desço. Isabela deu uma última olhada no apartamento de 2 quartos em Pinheiros, que havia alugado sob nome falso. Móveis simples, alguns livros espalhados, fotos encenadas com pessoas que havia contratado para fazer de família. A vida completa de uma professora de literatura que existia apenas em sua imaginação. No elevador, Rafael segurou sua mão. Eles vão te amar, disse, beijando seus dedos. Impossível não amar. Se você soubesse, Isabela pensou. Nos últimos 3 meses, havia descoberto que Rafael Mendoza era exatamente o que parecia. Bondoso, inteligente, trabalhador. Um advogado competente que ganhava bem, mas não extraordinariamente. Um homem que a levava para pizzarias e cinemas de shopping, que ria de suas piadas ruins e escutava suas opiniões como se fossem as coisas mais interessantes do mundo. Um homem que estava genuinamente apaixonado por Isabela Silva, a professora inexistente. E se eles não gostarem? Ela perguntou sem fingir a insegurança na voz. Impossível. Mas mesmo que não gostem, Rafael apertou sua mão. Eu que escolhi você, não eles. As palavras aqueceram o coração dela. Mas Isabela não podia deixar de notar a ligeira tensão na mandíbula dele ao falar da família. Durante 3 meses, Rafael havia sido cuidadoso ao mencionar os Mendoza, sempre carinhoso, mas com uma reserva que ela ainda não compreendia totalmente. O endereço era um sobrado elegante no Pacaembu, tradicional sem ser ostensivo. Rafael estacionou o Civic na rua e Isabela observou a fachada de 3 andares, calculando mentalmente o valor, cerca de 3 milhões de reais. Uma boa casa, mas nada extraordinário pelos padrões da elite paulistana. Pronta? Rafael perguntou. Pronta. A porta foi aberta por uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos perfeitamente arrumados, vestido de seda discreta, mas claramente caro. Valentina Mendoza tinha a postura de quem cresceu com dinheiro. Coluna ereta, sorriso educado, olhos que avaliavam tudo em segundos. Mamãe, esta é Isabela, Rafael disse, o braço protetor ao redor da cintura dela. Isabela Silva, ela se apresentou estendendo a mão. Valentina apertou os dedos brevemente, mais protocolo do que calor humano. Prazer. Rafael falou muito sobre você. O muito soou mais como preocupação do que entusiasmo. Entrem, entrem. Valentina gesticulou elegantemente. Eduardo está terminando uma ligação de trabalho. A sala de estar era decorada com bom gosto conservador, móveis de madeira nobre, obras de arte brasileiras, cristais discretos. Isabela reconheceu uma tela de Tarsila do Amaral na parede, original avaliada em pelo menos 2 milhões. Os Mendoza tinham dinheiro, mas não tanto quanto aparentavam. Vinho? Valentina ofereceu, servindo-se de uma taça de cristal. É um Bordeaux que Eduardo trouxe da última viagem a Paris. Obrigada. Isabela aceitou, notando imediatamente que era um chateau de categoria média. Boa escolha, mas nada excepcional. Ela havia servido vinhos melhores em almoços de negócios casuais. Isabela é professora de literatura, Rafael explicou, sentando-se ao lado dela no sofá. Que interessante! Valentina sorriu educadamente. Em qual escola? Isabela estava preparada para essa pergunta. Colégio Estadual Miguel de Cervantes, na Zona Leste. Ensino médio. A pausa foi quase imperceptível, mas Isabela a captou. O sorriso de Valentina permaneceu no lugar, mas algo se resfriou em seus olhos. Zona Leste, que, dedicado da sua parte, deve ser desafiador. Tem seus momentos difíceis, Isabela concordou, mas é gratificante ver os jovens descobrindo a literatura. Tenho certeza. O tom de Valentina sugeria exatamente o oposto. Passos na escada anunciaram a chegada de Eduardo Mendoza. Alto, bem vestido, com a mesma postura confiante da mãe, mas alguns anos mais jovem. Cumprimentou Isabela cordialmente, mas ela percebeu o olhar rápido que trocou com Valentina. Uma comunicação silenciosa que conhecia bem das salas de reunião. Desculpem o atraso, Eduardo disse, servindo-se de vinho. Questões do escritório. Vocês sabem como é. Negócios não param.
Eduardo é diretor financeiro da empresa familiar, Rafael explicou. Mendoza Enterprises, Eduardo acrescentou com orgulho óbvio. Consultoria empresarial, gestão de investimentos, trabalhamos com algumas das maiores corporações do país. Isabela quase se engasgou com o vinho. Conhecia a Mendoza Enterprises, pequena empresa que havia cruzado sua mesa algumas vezes em análises de mercado. Respeitável, mas enfrentando dificuldades nos últimos anos. Definitivamente não estava entre as maiores de coisa alguma. Deve ser fascinante, ela comentou diplomaticamente. É um universo complexo, Eduardo continuou, claramente apreciando a oportunidade de impressionar. Movimentamos contratos de dezenas de milhões. Não é para qualquer um. A implicação era clara. Não era para professoras da Zona Leste. Isabela tem uma visão muito interessante sobre economia, Rafael interveio, tentando incluí-la na conversa. É mesmo? Valentina inclinou a cabeça com interesse fingido. Que tipo de visão? Isabela sentiu a armadilha se fechando. Se demonstrasse conhecimento real sobre mercados financeiros, levantaria suspeitas. Se ficasse calada, confirmaria as suspeitas deles sobre sua inadequação intelectual. Nada muito sofisticado, ela respondeu modestamente. Apenas observações sobre como as decisões econômicas afetam as famílias dos meus alunos. Claro, Eduardo assentiu condescendentemente. A perspectiva impopular das coisas. Popular, a palavra pendurada no ar como uma faca. O jantar foi servido por uma empregada uniformizada, bacalhau com risoto, bem preparado, mas não excepcional. A conversa fluiu educadamente, política, cuidadosamente superficial, cultura, com Valentina citando peças do Teatro Municipal, como se frequentasse regularmente, viagens, Eduardo mencionando Paris e Londres, com frequência desnecessária. Isabela participava quando perguntada, mas percebia estar sendo constantemente avaliada. Cada resposta, cada gesto, cada escolha de palavra passava pelo escrutínio silencioso da matriarca Mendoza. Isabela, querida, Valentina disse durante a sobremesa, Rafael me disse que vocês se conheceram num café. Que romântico. Você frequenta muito a Vila Madalena? Não muito, Isabela respondeu honestamente. Foi uma exceção. Imagino. Deve ser caro para alguém em sua posição. Alguém em sua posição. As palavras foram ditas com um sorriso doce, mas o veneno estava ali claro como cristal. Rafael tensionou ao lado dela. Mamãe? O que, amor? Estou apenas conhecendo melhor a Isabela. Valentina bateu as pestanas inocentemente. É natural querer saber sobre a vida da namorada do meu filho. Isabela forçou um sorriso. Claro, é completamente natural. Mas por dentro, uma parte dela começava a entender que essa guerra não havia nem começado ainda. 6 meses depois do primeiro jantar, Isabela estava sentada no escritório de Rafael, fingindo corrigir provas enquanto ele terminava uma ligação tensa sobre extensão de prazo e garantias adicionais. Havia aprendido a decifrar o código. Os Mendoza estavam com problemas sérios. Desculpas, amor. Rafael desligou o telefone com um suspiro frustrado. Questões do escritório. Tudo bem? Isabela perguntou genuinamente preocupada. Nos últimos meses havia visto as linhas de tensão se aprofundarem no rosto dele. Nada que não se resolva. Ele forçou um sorriso. Que tal jantarmos em casa hoje? Mamãe fez questão de convidar você. Isabela reprimiu um gemido. Os jantares semanais na casa dos Mendoza haviam se tornado uma tortura refinada. Valentina havia aperfeiçoado a arte da crueldade educada. Comentários sobre diferenças culturais, perguntas sobre planos de carreira de Isabela, sugestões constantes sobre cursos de etiqueta social que ela poderia fazer. Claro, Isabela concordou, porque amava Rafael o suficiente para suportar sua família. 2 horas depois, ela estava novamente na sala dos Mendoza, desta vez observando Eduardo folhear nervosamente alguns documentos que tentava esconder quando ela entrava. Isabela, querida, Valentina a cumprimentou com o beijo no ar de sempre. Que bom vê-la. Estava justamente comentando com Eduardo sobre a festa de aniversário da Marieta Ferraz na semana passada. Você conhece os Ferraz, não é? Isabela conhecia os Ferraz muito bem.
A Santos Investimentos havia comprado 2 empresas deles no ano anterior, mas Isabela Silva, a professora, certamente não os conheceria. Não pessoalmente, ela respondeu. Ah, claro. Valentina assentiu compreensivamente. São círculos muito específicos, mas não se preocupe, querida. Com o tempo, essas conexões vão se desenvolvendo naturalmente. A implicação era cristalina. Isabela não pertencia àqueles círculos e precisaria de ajuda para ser aceita. Eduardo limpou a garganta. Mamãe, talvez devêssemos falar sobre assuntos mais universais. Tem razão, filho. Isabela, como estão seus alunos? Deve ser difícil lidar com jovens de famílias complicadas. Na verdade, Isabela respondeu pacientemente, muitos deles são brilhantes. Falta de recursos não significa falta de inteligência. Naturalmente, Valentina concordou com um sorriso que não chegava aos olhos. Embora recursos adequados certamente facilitem o desenvolvimento intelectual, você não acha? Rafael se mexeu desconfortavelmente no sofá, mas permaneceu calado, como sempre. Recursos ajudam, Isabela admitiu, mas determinação é mais importante. Que visão! Otimista, Eduardo comentou, trocando outro olhar significativo com a mãe. O jantar seguiu o mesmo padrão de sempre, conversas educadas pontuadas por farpas sutis. Isabela havia se tornado especialista em navegar essas águas, mas cada encontro cobrava seu preço emocional. Rafael, querido, Valentina disse durante a sobremesa, preciso falar sobre aquele assunto que discutimos ontem. Isabela viu Rafael tensionar imediatamente. Mamãe, podemos falar depois? É sobre o futuro, filho. Sobre responsabilidades familiares. Valentina olhou significativamente para Isabela. Tenho certeza de que Isabela entende a importância de planejamento adequado. Do que vocês estão falando? Isabela perguntou. Eduardo respondeu por Rafael. Questões empresariais, sucessão, expansão, esse tipo de coisa. Muito técnico. Mais uma vez, Isabela foi excluída das discussões importantes. Mais uma vez, Rafael permitiu. Bom, ela disse levantando-se. Talvez eu devesse ir. Vocês obviamente têm assuntos familiares para resolver. Isabela, não. Rafael se levantou também. Você não precisa... Preciso sim. Pela primeira vez em meses, Isabela deixou a frustração vazar na voz. Está claro que minha presença está atrapalhando. Valentina fez um som de protesto educado. Querida, não é isso. É apenas que alguns assuntos são complexos demais para quem não tem experiência no mundo corporativo. A condescendência foi a gota d'água. Experiência corporativa, Isabela repetiu lentamente. Certo. Amor, Rafael tocou seu braço. Vamos para casa. Conversamos lá. No carro, o silêncio foi denso como uma tempestade se aproximando. Por que você nunca me defende? Isabela finalmente explodiu quando chegaram ao apartamento dele. Eu defendo... Defende? Quando? Isabela se virou para encará-lo. Sua mãe me trata como uma idiota há 6 meses e você fica mudo. Rafael passou as mãos pelo cabelo, gesto que Isabela havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse extremo. Ela não te trata como idiota. Ela tem suas manias. Manias? Isabela riu sem humor. Rafael, sua família me odeia. Admite logo. Elas não te odeiam. Ele soou exausto. Elas só precisam de tempo para te conhecer melhor. 6 meses não foram suficientes? Rafael se jogou no sofá, derrotado. Minha família é complicada, Isa. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Mamãe criou a gente sozinha, manteve a empresa funcionando. Ela sacrificou tudo por nós. Ah, Isabela começou a entender. Chantagem emocional disfarçada de devoção filial. Isso não dá direito a ela de me humilhar. Ela não está te humilhando. Ela tem medo. Medo de quê? Rafael ficou calado por um longo momento. Medo de que você seja como as outras. Que outras? As mulheres que se interessaram por mim por causa do dinheiro da família. Isabela quase riu da ironia. Se ele soubesse... E você? Acha que eu estou com você pelo dinheiro? Não, Rafael respondeu imediatamente. Claro que não. Mas mamãe, ela só quer me proteger. Me proteger seria não deixar sua família me maltratar.
Outro silêncio. Rafael olhava para as próprias mãos, claramente dividido entre a lealdade familiar e o amor por ela. Isa, ele disse finalmente, eu te amo. Mais do que já amei qualquer pessoa, mas preciso de tempo para fazer elas entenderem. Quanto tempo, Rafael? Mais 6 meses? 1 ano? Vou ficar sendo tratada como cidadã de segunda classe até quando? Não vai ser sempre assim. Mas na voz dele, Isabela ouviu dúvida. E entendeu com uma clareza dolorosa que Rafael nunca seria forte o suficiente para enfrentar a família por ela. Naquela noite, sozinha em seu apartamento em Pinheiros, Isabela pegou o laptop e fez algo que vinha evitando há meses. Pesquisou sobre a situação financeira da Mendoza Enterprises. O que descobriu a fez entender muita coisa. A empresa estava cambaleando há 2 anos. Perderam 3 contratos importantes, tinham dívidas significativas com fornecedores e, mais interessante ainda, estavam negociando desesperadamente com investidores para injeção de capital. No celular, uma mensagem de Rafael. Desculpa por hoje, te amo. Isabela olhou para a tela do laptop, depois para a mensagem e tomou uma decisão. Se os Mendoza queriam jogar jogos de poder, ela poderia jogar também. Só que eles não faziam ideia de quem realmente estava sentado na mesa. Isabela abriu os contatos e ligou para seu assistente pessoal. Carlos, preciso de um relatório completo sobre a Mendoza Enterprises. Tudo. Situação financeira, contratos pendentes, negociações em andamento, para amanhã de manhã. Algum interesse específico, senhorita Santos? Isabela sorriu pela primeira vez em semanas. Digamos que é pessoal. Muito pessoal. O relatório chegou na mesa de Isabela às 8 da manhã seguinte, junto com seu café expresso habitual. 200 páginas de análise detalhada sobre a Mendoza Enterprises que confirmaram suas piores suspeitas. A empresa estava 2 meses longe da falência. Isabela folheou os documentos em seu escritório no 47º andar da Torre Santos, vendo a cidade de São Paulo se estender até o horizonte através das janelas panorâmicas. Dívidas de 12 milhões de reais, 3 contratos cancelados no último trimestre, funcionários sendo demitidos silenciosamente para cortar custos. Mas foi a última página que a fez parar de respirar. Negociações em andamento, Santos Investimentos, análise para possível aquisição ou parceria estratégica. Status, pendente há 4 meses. Isabela releu a linha 3 vezes. Seu próprio departamento de aquisições estava analisando a empresa da família do homem que amava há 4 meses, exatamente desde que começaram a namorar seriamente. Carlos! Ela chamou pelo interfone. Seu assistente apareceu na porta em segundos. Sim, senhorita Santos. O projeto Mendoza. Por que está parado há 4 meses? Carlos consultou seu tablet, aguardando sua aprovação pessoal para prosseguir. O departamento classificou como baixo interesse estratégico, empresa pequena, mercado saturado, patrimônio líquido questionável. E o valor estimado para a aquisição completa? 950 milhões de dólares, incluindo assunção de dívidas e reestruturação. Isabela ficou calada por um longo momento. 950 milhões de dólares. Para ela, o equivalente a 1 semana de lucro líquido. Para os Mendoza, a diferença entre a salvação e a ruína completa. Senhorita, Carlos a trouxe de volta à realidade. Mantenha o projeto em análise por enquanto. Não tome nenhuma decisão sem minha aprovação direta. Quando Carlos saiu, Isabela girou a cadeira para encarar a cidade. Em 9 meses de relacionamento, havia se apaixonado profundamente por Rafael, mas também havia suportado humilhações constantes de uma família que a tratava como uma caçadora de dote, quando, na verdade, ela era a única pessoa no país que poderia salvá-los da falência. A ironia era tão perfeita que quase doía. O telefone tocou. Rafael. Oi, amor, como você está? Bem, ela mentiu. E você? Na verdade, tenho uma surpresa para você. Pode me encontrar no nosso lugar às 7? O nosso lugar era o café na Vila Madalena onde se conheceram. Isabela sorriu apesar de tudo. Claro. Está tudo bem? Está tudo perfeito. Eu te amo, Isa. Eu também te amo. E era verdade. Apesar de tudo,
Da família terrível, das humilhações, da covardia dele em defendê-la, Isabela amava Rafael Mendoza profundamente, o que tornava tudo ainda mais complicado. Às 7 da noite, Isabela estava sentada na mesma mesa, onde se conheceram 9 meses antes. Rafael chegou com um buquê de rosas e um sorriso nervoso que ela não conseguiu interpretar. "Você está bem?" ela perguntou quando ele se sentou, claramente agitado. "Estou ótimo." "Melhor que ótimo." Rafael pegou as mãos dela. "Isa, estes 9 meses foram os melhores da minha vida. Você me fez descobrir o que é amar de verdade." O coração dela acelerou. Ela sabia o que vinha a seguir. "Eu sei que minha família não tornou as coisas fáceis para você." Ele continuou, confirmando suas suspeitas. "Sei que mamãe pode ser intensa, mas eu prometo que as coisas vão melhorar." "Rafael, deixa eu terminar." Ele respirou fundo e se levantou, descendo sobre um joelho ali mesmo, no meio do café lotado. "Isabela Silva, você quer casar comigo?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela olhou para o homem que amava, ajoelhado à sua frente, com um anel de noivado na mão, e sentiu o coração se partir e se inflar ao mesmo tempo. "Sim," ela sussurrou, porque era a única resposta possível. O café inteiro aplaudiu quando Rafael deslizou o anel, um solitário, simples, mas elegante, em seu dedo. Ele a beijou com uma paixão que a fez esquecer momentaneamente de todos os problemas entre eles. "Tem mais uma coisa," Rafael disse quando se sentaram novamente. "Mamãe quer fazer uma festa de noivado. Nada muito grande, só família e amigos próximos." Isabela riu nervosamente. "Define nada muito grande para sua mãe. 200 pessoas no máximo. 200 pessoas para anunciar o noivado da professora da Zona Leste com o herdeiro Mendoza." Isabela podia imaginar o tipo de celebração que Valentina estava planejando. "Tudo bem," ela concordou. "Quando?" "Semana que vem. Sábado. Uma semana." Isabela olhou para o anel no dedo e tomou uma decisão que mudaria tudo. "Rafael, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Se eu não fosse professora, se fosse, digamos, dona de uma empresa, isso mudaria alguma coisa entre nós?" Rafael franziu o senho. "Por que pergunta isso?" "Curiosidade." "Não mudaria nada," ele respondeu imediatamente. "Eu te amo pelo que você é, não pelo que você faz." "E sua família?" A pausa foi pequena, mas Isabela anotou. "Eles também aprenderiam a te amar," ele disse, mas a certeza havia vacilado. Isabela assentiu, forçando um sorriso. Só queria ter certeza. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Isabela tomou o telefone e fez uma ligação que havia evitado por 9 meses. "Papai, sou eu. Preciso de um favor." "Isabela, minha filha, como você está? Senti sua falta na reunião da diretoria de segunda. Desculpa por isso. Estou lidando com questões pessoais." Roberto Santos, aos 65 anos, ainda era um dos homens mais perspicazes que Isabela conhecia. Questões pessoais que envolvem um certo advogado corporativo, talvez? Isabela suspirou. Era impossível esconder qualquer coisa do pai. "Talvez. Papai, preciso que você venha à festa do meu noivado no sábado." Silêncio do outro lado da linha. "Noivado?" Roberto finalmente perguntou. "Com o homem que não sabe quem você realmente é?" "Esse mesmo." "Isabela, eu sei, papai. Eu sei que é loucura. Mas preciso saber se ele me ama de verdade ou se ama apenas a ideia de mim." "E como pretende descobrir isso?" Isabela olhou para o anel no dedo, depois para a vista de São Paulo através da janela. "Vou dar uma festa que eles nunca vão esquecer." "O que você está planejando?" "A verdade, papai. Finalmente." Roberto ficou calado por um momento. "Você quer que eu leve os documentos do Projeto Mendoza?" "Todos eles." "Isabela, se você fizer isso, não haverá volta." Ela fechou os olhos, pensando em 9 meses de amor verdadeiro, misturado com humilhações constantes, em um homem que a amava, mas não a defendia, em uma família que a desprezava sem saber que ela era sua única salvação. "Eu sei, papai. É exatamente isso que eu quero. Então estarei lá." Isabela desligou o telefone e caminhou até a janela. A cidade brilhava lá embaixo, milhões de luzes, representando milhões de vidas, milhões de escolhas.
Em uma semana, faria a escolha mais importante de sua vida. E os Mendoza descobririam que haviam subestimado completamente a mulher errada. Isabela Silva, a professora humilde, morreria na festa de sábado. Isabela Santos, uma das mulheres mais poderosas do Brasil, finalmente nasceria. E que Deus ajudasse quem tentasse humilhá-la depois disso. Pessoal, que reviravolta incrível, não é mesmo? Isabela passou 9 meses vivendo como uma simples professora, suportando humilhações da família Mendoza, enquanto na verdade ela é a herdeira bilionária que pode salvar ou destruir completamente o futuro deles. A ironia é de dar arrepios. Imaginem a cara da Valentina quando descobrir que passou quase 1 ano tratando mal exatamente a pessoa que poderia ser a salvação da família. E o Rafael? Será que ele realmente ama a Isabela ou apenas a ideia romântica da professora humilde? A festa de noivado promete ser épica. Se vocês estão ansiosos para saber como vai ser essa revelação bombástica, deixem aquele like maroto no vídeo e compartilhem com os amigos que adoram essas histórias de reviravolta. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa saga, porque vocês sabem que quando a Isabela revelar quem ela realmente é, a família Mendoza vai passar vergonha na frente de 200 convidados da elite paulistana. E aí, pessoal, contem para nós nos comentários. De que país vocês estão assistindo esse drama todo? Queremos saber se temos brasileiros, portugueses ou gente do mundo inteiro acompanhando essa história de amor, poder e vingança.